Muito bem, meus amores. Olha só, na última aula eu estava falando com vocês a respeito das bases da ventilação mecânica, né? De como que a gente estabelece parâmetros ventilatórios, né? Modos, modalidades. E lá no comecinho da aula eu falei sobre as diferenças da oxigenoterapia, da ventilação mecânica e da oxigenação por membrana extracorpórea. Eu até mandei essa aula para vocês em PDF. Então, só para a gente relembrar, né? Na oxigenoterapia, a gente administra O2, aumenta a concentração de oxigênio do gás que o próprio paciente coloca dentro do pulmão dele. Então, ó, numa pessoa que está numa parada cardíaca, por exemplo, não adianta eu dar oxigênio. Não adianta, porque o trabalho respiratório, o trabalho de colocar esse oxigênio dentro do pulmão, ele é do paciente, quando eu coloco ele em oxigenoterapia convencional. Então, se ele tiver em parada respiratória, por exemplo, eu posso colocar o O2 que eu quiser no rosto dele. Esse oxigênio não vai chegar lá embaixo nas vias aéreas. Então, o que a gente fez aí? A gente respira normalmente uma mistura de gases. Dessa mistura de gases, aqui na nossa altitude do Brasil, 21% é O2. E por que eu estou falando que aqui na nossa altitude 21%? Porque se a gente subir a serra, a gente vai ter menos oxigênio. Se a gente descer o morro, a gente vai ter mais oxigênio disponível. Isso porque, para o oxigênio chegar aqui, ó, na nossa altitude, depende da pressão atmosférica. Então, ó, quanto menor a pressão atmosférica, quanto mais alto a gente está, menor a pressão atmosférica. Então, menor vai ser a fração inspirada de O2 na altitude onde a gente se encontra. Por exemplo, se você for para a Bolívia, em La Paz, são 3.800 metros acima do nível do mar. Lá, a pressão atmosférica é de mais ou menos 420 milímetros de mercúrio. Aqui em São Paulo, 750. Então, a fração inspirada de O2 lá em La Paz é de aproximadamente 16%. 16%. Isso por quê? Porque a pressão atmosférica ela empurra o oxigênio para a nossa altura. Como lá a pressão atmosférica é muito baixa, não chega a mesma quantidade, o ar é rarefeito. Então, tem menos O2. Diferente de quando você vai para a praia, por exemplo. Quando você chega lá no litoral, na altura do mar, né, no nível do mar, e daí independe de onde você está. Quando você chega ao nível do mar, a pressão atmosférica é um pouco mais alta, chega a 800, mais ou menos. Então, a fração inspirada de O2 lá ao nível do mar chega a 25, 26%, porque a pressão atmosférica empurra esse oxigênio para mais próximo da nossa altitude. E isso é tão verdade que quando você está na praia, você tem mais fôlego. Não sei se vocês já perceberam, sentem isso. Quem mora, né, no litoral acaba já estando adaptado. Agora, quem não é do litoral e vai para o litoral, a gente percebe a diferença. Então, dá até mais ânimo de fazer atividade física, de dar uma corridinha, né? O que eu faço sempre é, quando me dá vontade de fazer o exercício, eu bebo uma cerveja e aí eu espero a vontade passar e beleza, né? Porque fala sério, ninguém merece. Mas, enfim, só para a gente entender que a gente não respira oxigênio puro, a gente respira uma mistura de gases. E isso é muito importante, porque a gente não precisa de oxigênio puro. Aliás, o oxigênio em altas concentrações, ele é altamente prejudicial, porque a gente começa a formar espécies reativas de radicais livres. E esses radicais livres envelhecem, oxidam as células. De novo, quem mora no litoral, ou quem já foi, já deve ter visto que, por exemplo, coisas de metal no litoral enferruja mais rápido. Aí o pessoal fala, é a maresia. Não é a maresia, é a quantidade maior de oxigênio. Aí esse oxigênio que a gente tem entra em contato com a água, e aí as superfícies metálicas são oxidadas mais rápido, enferruja. Ela desarticula a ligação desses ferros, etc., né, desses minérios.
Então, só aqueles inox, né, que são antioxidantes, é que não vão sofrer esse efeito. Agora, imagina esse enferrujar no nosso corpo. Então, o oxigênio em excesso, ele literalmente enferruja o nosso corpo. A gente faz reações de oxidação e envelhece a membrana. E aí, com esse envelhecimento, a gente acaba tendo a deposição de fibrose e cicatriza. Então, nunca, né, dar oxigênio a 100% vai ser 100% benéfico para o paciente. É claro que vai ter condições que a gente vai ter que dar frações de O2 mais elevadas, porque o paciente está com o pulmão muito danificado, e aí a gente acaba sendo obrigado. Mas a grande verdade é que oxigênio em excesso, ele causa reações de oxidação, formação de radicais livres, que vai envelhecer a superfície da membrana, e eu vou ter aí uma lesão bem importante induzida por radicais livres, um processo inflamatório e tudo mais. Pra você ter uma noção, o oxigênio, ele cicatriza tanto, né, ele causa tanta deposição de miofibroblastos, que quando você tem uma ferida que não fecha, você coloca o paciente em câmara hiperbárica. O que é câmara hiperbárica? É uma tenda que a gente tem oxigênio a 100% sob alta pressão, né? Câmara hiperbárica é só isso. E ela vai, então, causar essa reação de oxidação ali na ferida, e ali eu vou ter deposição de miofibroblastos, que vai formar fibrose e vai cicatrizar a ferida. Então, para a ferida é bom, né? Tudo bem que eu não vou ter reparo da célula, mas eu vou ter a cicatrização. Agora, imagina a gente colocando oxigênio a 100% dentro do pulmão do paciente, entende? A gente cria no pulmão do paciente uma câmara hiperbárica, e isso, com certeza, vai causar o envelhecimento celular e também pode levar à cicatrização desse pulmão e fazer fibrose, né? Então, a gente pode ter displasia pulmonar por conta disso. Então, para a gente entender tudo isso, a gente tem que saber como que acontecem as trocas gasosas, os fatores que vão influenciar na dissolução dos gases, o transporte de oxigênio, a hemoglobina tem um papel fundamental nisso, e o gás carbônico, como ele é transportado. E também a gente precisa entender o papel, né, dos demais gases nas trocas gasosas. A gente acha que o único protagonista nas trocas, na difusão dos gases, é o oxigênio, e isso não é verdade. Nós temos outros gases atuando ali na barreira e que também vão participar aí dessa difusão. Oi, Carolzita, tudo bem? Tudo bem, não tinha visto a mensagem da correção do horário, desculpa. Não tem problema não. Na verdade, ela se confundiu, porque como a semana passada foi 8h30, né? Achei que ela seria assim também. Agora que eu entrei novamente para deixar o computador ligado, que eu vi que tinha corrigido. Mas tô Ainda aqui. bem. Então tá bom. Então senta aí, seja bem-vinda. Muito bom. E aí, gente, aí essa menina linda. E aí, então, tudo bem? Sim. Tá bom. Ó, então, eu estou falando de difusão dos gases, Carol. Então, assim, a gente tem que diferenciar a oxigenoterapia convencional, que é quando eu só aumento a concentração de O2 que o paciente vai inalar, da ventilação mecânica, e aí, na ventilação mecânica, eu tenho um compressor que empurra o ar dentro do pulmão do paciente. Então, se o meu paciente está em parada respiratória, dane-se, porque esse compressor que está ligado a um computador, e aí eu consigo fazer a programação de como esse ar vai ser ejetado dentro do pulmão do paciente, vai empurrar o ar lá dentro do pulmão do doente, ele querendo ou não. Então, na ventilação mecânica, eu pressurizo a via aérea do paciente. E aí, eu posso dar oxigênio puro, uma fração de O2 a 100%, ou eu posso dar ar ambiente, se eu quiser, né? Então, quando você administra a ventilação mecânica, você ajusta o tanto de oxigênio
que entra a cada ciclo ventilatório. Então, por exemplo, se eu coloco uma FO2 de 50%, o que significa isso? Que de cada 1 litro de O2 que o ventilador está empurrando no pulmão do paciente, 500 ml é O2. Se eu coloco uma FO2 de 100%, significa o quê? Que a cada 1 litro de ar que o ventilador está empurrando dentro do pulmão do paciente, 1 litro é O2. Então, eu consigo, já que eu estou colocando ar dentro do pulmão de alguém, eu posso definir como é essa mistura de gases. Então, quanto de oxigênio eu vou administrar ou não para esse paciente. E aí, lembrando que oxigênio de menos é ruim, mas oxigênio de mais é péssimo, né? A gente faz displasia pulmonar mesmo no pulmão do paciente. E por último, a ECMO, né? Então, ó, eu posso dar oxigênio, o trabalho respiratório é todo do paciente. Eu só aumentei a concentração de O2 do gás que o paciente está inalando. Já na ventilação mecânica, eu administro oxigênio também. Só que eu posso tirar completamente o trabalho respiratório do paciente, ele não faz nada e a máquina faz tudo, ou eu posso tirar parcialmente o trabalho respiratório. Então, o paciente até faz algum esforço, mas é um esforço muito menor, porque a máquina vai fazer um esforço associado a ele para diminuir o trabalho respiratório. E aí, eu determino o tanto de O2 que vai ser pressurizado na via aérea do paciente. Então, para ser ventilação mecânica, gente, tem que ter pressão. E ponto final. Cânula nasal de alto fluxo. Tá dando pressão? Não. CANAF, cânula nasal de alto fluxo, dá fluxo, né? Dá fluxo e FO2. Então, não é ventilação mecânica não invasiva. Porque para ser ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva, obrigatoriamente tem que estar pressurizado, tem que ter pressão na via aérea do paciente. Combinado? E aí tem a ECMO, né? Na oxigenação por membrana extracorpórea, eu vou ter um oxigenador externo que faz a difusão dos gases. Porque assim, ó, mesmo em ventilação mecânica, quem continua fazendo a difusão dos gases é o alvéolo capilar. Então, se eu tenho um pulmão muito danificado, mesmo colocando o paciente em ventilação mecânica, eu não consigo colocar o oxigênio dentro do sangue, entende? Porque, ó, o ventilador, ele empurra o ar lá dentro, mas a difusão, a troca gasosa, continua sendo feita entre alvéolo e capilar. Então, por exemplo, em pacientes que estão com TEP, tromboembolia pulmonar, é um BOzão. Se o TEP for muito grande, a ventilação mecânica não resolve. Porque, ó, eu preciso que o sangue chegue lá pertinho do alvéolo para a difusão acontecer. Imagina um TEP. Eu tenho ali um êmbolo que pode ser gorduroso, gasoso, depende, né, da causa do TEP, um coágulo, né? E aí ali, aquele êmbolo está impedindo a perfusão, a passagem de sangue ali para dentro do alvéolo, para dentro do capilar que está pertinho do alvéolo. Eu posso colocar o oxigênio que eu quiser dentro desse alvéolo. Se o sangue não passa pelo alvéolo para receber esse oxigênio, o paciente não vai ser oxigenado. Eu não sei se vocês lembram de uma história que aconteceu no Hospital São Luís Gonzaga, aqui em São Paulo, é um hospital administrado pela Santa Casa. A técnica de enfermagem, ela pegou vaselina e ela não viu que era vaselina, ela achou que era água destilada e ela fez endovenosa na criança. Foi uma sucessão de erros, a começar pela própria Santa Casa. Santa Casa, eles têm uma farmácia, então eles manipulam os fluidos. E aí os fluidos iam em garrafas de vidro.
Olha isso, não se usa isso desde os anos 80. Na Santa Casa ainda tinha. E eu lembro bem desse caso, porque eu era residente na Santa Casa, eu estava lá, eu conhecia a técnica. Eu estava na Santa Casa de São Paulo, né? No caso, o caso aconteceu lá no São Luís Gonzaga. A gente rodava nesse hospital também. E a Kátia, que era até uma técnica de enfermagem excelente, inclusive, ela era muito boa. E aí, o que aconteceu? Uma sucessão de erros da própria Santa Casa. A menina que fazia a reposição de estoque errou o armário, porque era um armário só de soro, um armário só de água destilada, vaselina, outros fluidos. Ela colocou esse de vaselina no de água destilada. E a Kátia também errou, porque na hora que ela pegou o frasco, ela pegou com tanta certeza que ela estava no armário de água destilada, ela não leu o rótulo. E aí colocou na criança. Bom, essa criança morreu em 10 minutos, não deu tempo de fazer nada. Até entubaram e tudo mais, mas não adiantou. Por quê? Porque vaselina é gordura. Agora, você imagina essa gordura chegando lá no capilar pulmonar, lá dentro da circulação pulmonar. Gente, engraxa a circulação pulmonar, entope tudo. O sangue não vai chegar no alvéolo. Então, mesmo colocando a criança em ventilação mecânica, não adianta, porque o ventilador ele vai colocar ar oxigenado no pulmão. Agora, e o sangue? Como é que a gente faz esse sangue chegar na superfície, ali na barreira, para fazer a difusão, entende? Então, a única alternativa para essa criança, por exemplo, seria ECMO. Só que não é assim, né, tão rápido. Para você, primeiro que lá não tinha. E depois que para você fazer ECMO tem que passar cânula demora, né? E num caso desses de asfixia, você tem minutos para resolver. Então a menina acabou indo a óbito. É um caso emblemático, né, na história aí da enfermagem, na história dos hospitais, né? Todo mundo lembra desse caso. E eu lembro que ela foi processada criminalmente, perdeu o Corém e tudo mais. Mas quando o juiz deu a decisão do processo, ele colocou que o ato era tão punitivo que não precisava de mais punição. Olha que coisa louca. E a Kátia tentou se suicidar 3 vezes, essa técnica de enfermagem. Porque imagina, gente, você não está lá para matar ninguém, né? Muito pelo contrário. E aí acontece uma coisa dessas, né? Então o juiz, quando deu a sentença dela, falou, não precisa de mais punição. O que ela tem na consciência é muito pior do que qualquer presídio, né? Mas foi muito, muito duro. E foi TEP. Então, nesse caso, é ECMO. Você não tem o que fazer. O ventilador mecânico, ele não é capaz de fazer o sangue chegar na área de troca gasosa. Ele coloca ar oxigenado. Mas para eu colocar esse oxigênio na circulação, para levar para todos os órgãos e sistemas, eu preciso que perfunda o pulmão. E aí, num TEP desses, isso não vai ser possível. É o que acontecia com o paciente grave de COVID, né? O paciente grave de COVID tem distúrbio de coagulação intravascular disseminada e fazia um monte de microcoágulos, mas muitos mesmo. Conclusão, a gente colocava o paciente em ventilação mecânica com 100% de O2, com todos os parâmetros que você quiser, e você não conseguia oxigenar o sangue do doente. Por quê? Porque esse monte de coágulo que o vírus produz entupia, né, toda a circulação pulmonar, e aí não dava para fazer difusão. Agora, eu vou contar um negócio para vocês, gente. Afora tudo isso, né, a gente é muito iatrogênico com oxigênio, porque é incrível, você tropeçou na porta da UTI, alguém vai pôr um catéter de O2 no seu nariz. Às vezes você foi lá só visitar alguém, quando você vê, tá lá com um catéter de oxigênio. A gente não tem porquê, a gente dá uma quantidade de O2 absurda, oxigênio é remédio, não tem que administrar esse tanto de O2 que a gente faz. A gente quer que um idoso de 80 anos sature 100%, não existe. É uma loucura. Tem paciente que chega do centro cirúrgico, fala, mas por que está com oxigênio? Porque veio do centro cirúrgico. Não, pera, mas por que está com oxigênio? Porque veio do centro cirúrgico. Não, a indicação de oxigenoterapia medicamentosa é hipóxia. Então, não interessa o que o paciente tem.
Nem infartado, que antigamente, até 2008, a gente colocava oxigênio suplementar, independente dele estar saturando bem ou não, hoje em dia não se coloca mais. O paciente infartou, se a saturação dele estiver acima de 95%, ele não vai receber oxigênio terapia suplementar, não tem por que dar oxigênio para ele. Você faz hiperóxia. E a hiperóxia, ela também é lesiva. Então, a gente precisa aprender a ter parcimônia e controle de dose de oxigenoterapia medicamentosa. Home care dá vontade de morrer, porque a família acha que oxigênio, se não fizer bem, mal também não faz. E aí, daqui a uns 2 meses, você radiografa o pulmão do doente, está lá todo displásico. E está displásico por quê? Porque estão dando oxigênio em excesso. Cansei de deixar lá 2 litros, quando eu voltava estava 5, né? E por que que acontecia isso? Porque as pessoas têm essa crença mesmo. Então, a gente precisa sempre estar ali, ó, fazendo orientação, educação em saúde mesmo. Oxigênio é remédio. E aí que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, excesso de O2 também nunca vai ser uma boa ideia para ninguém. Por isso que a gente precisa entender como que acontece essa troca. Só para a gente lembrar, para onde a gente manda o O2, por que que ele é tão importante e de onde vem o CO2. Ó, quando a gente fala respiração, sob o ponto de vista fisiológico e bioquímico, respirar é celular. Isso que a gente faz aqui, ó, nas vias aéreas, é ventilação e troca gasosa. Respiração é o processo de obtenção de energia. E esse processo pode ser aeróbico, com oxigênio, 95% da nossa obtenção é por via aeróbica, ou esse processo pode ser por anaerobiose, mais ou menos 5% da nossa obtenção de ATP, de adenosina trifosfato, é sem oxigênio, por anaerobiose. Então, toda vez que você falar processo de respiração, lembra que quem respira é a célula, é a mitocôndria, né? E aí, dentro desse processo, a gente vai usar a glicose ou a frutose, né? A gente vai transformar a glicose em frutose. Se você come fruta, já entra como frutose. Vai entrar lá no ciclo do piruvato, dentro de uma área do mapa metabólico chamado ciclo de Krebs, e aí vai passar por todo um processo dentro da mitocôndria, até que a gente vai ter a chamada fosforilação oxidativa, e o oxigênio lá na ponta dessa reação bioquímica, literalmente queima a glicose. É combustão, de verdade, é combustão. E aí, essa queima da glicose produz calor, energia calórica. Essa energia calórica fica armazenada na ligação fosfato do ATP. Então, quando a gente fala em ATP, adenosina trifosfato, não é a adenosina que interessa para nós, não. Quem interessa é o trifosfato. Cada ligação fosfato, são 3, né? Por isso trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Cada ligação fosfato é uma caixinha cheia de energia. Então, essa energia calórica liberada pela combustão da glicose, né? Essa reação do oxigênio com a glicose, libera essa energia calórica, e essa energia calórica é armazenada na ligação fosfato. E aí, toda vez que eu preciso de energia para alguma reação celular, eu quebro essa ligação fosfato através desse processo chamado fosforilação oxidativa. E aí, ó, um ATP, uma adenosina tri, vira adenosina difosfato. E essa energia de calor vai ser liberada para a célula desempenhar a função que ela precisa. Quer ver um exemplo? Ó, contração muscular. Para a gente fazer contração muscular, lembra que os filamentos finos
de actina deslizam sobre os filamentos grossos de miosina, não é isso? Isso depois de uma cascata de reações bioquímicas. Mas vamos chegar lá na ponta. Então, para a actina deslizar sobre a miosina, quando eu já polarizei canais de cálcio, a miosina já está toda elétrica, toda bonitona, a gente quebra uma ligação fosfato de ATP, então eu vou transformar um ATP em um ADP, uma adenosina tri em adenosina di, eu quebro a ligação fosfato e a energia do calor liberada pela ligação fosfato empurra os filamentos finos de actina sobre os filamentos grossos de miosina. É igualzinho o motor do carro. Igual. Como que é o motor do carro? O combustível lá, a gasolina, o álcool sofre uma reação de queima, oxigênio, queima esse combustível e libera calor. E é o calor produzido que faz o motor girar. É a mesma coisa no nosso corpo. Só que esse calor está armazenado na ligação fosfato. Quando ela quebra, esse calor é liberado e faz a célula trabalhar, faz aquela estrutura desempenhar a função que ela precisa. Olha que coisa importante. É por isso que quando a gente come, se você olhar lá na tabela nutricional dos alimentos, sempre vem, esse alimento produz, sei lá, 50 quilocalorias. O que é isso? É o tanto de calor que aquele alimento é capaz de produzir depois que ele passou pelo processo bioquímico de combustão, de obtenção de energia. Então, esse processo, ele é intracelular. Se eu não tenho oxigênio, eu também vou produzir ATP, só que por glicólise, que é a quebra da glicose sem a combustão pelo O2, só que é um processo incompleto e bastante ineficiente. Por isso que 95% da nossa energia é com O2, é por via aeróbica. Daí a importância absurda do O2 na nossa manutenção de vida. O encéfalo, por exemplo, gasta ATP o tempo todo, inclusive dormindo, porque enquanto a gente dorme, a gente armazena informação, a gente sonha, secreta hormônios. Então, o encéfalo está trabalhando o tempo todo, inclusive durante o sono. Diminui a atividade cortical, agora as outras áreas não. E enquanto ele está trabalhando, ele está gastando ATP. E ele não tem reserva, né? O encéfalo é tipo nós, mulheres, na liquidação. Está escrita a palavra liquidação. A gente não pensa duas vezes antes de gastar. Ou então com o aplicativo do Mercado Livre aberto também, né? Então, é medular a resposta, não passa pelo córtex. Então, o encéfalo é um BO na nossa mão, por quê? É o cara que coordena tudo, é a CPU do negócio todo, e ele não tem estoque de O2 e de glicose. Numa parada cardiorrespiratória ou numa parada respiratória, ele é o órgão-alvo de lesão. Não é assim? Quando você está reanimando um paciente, conforme vai passando o tempo, qual é a tua preocupação? A preocupação é o grau de sequela neurológica que esse doente vai fazer, porque ele está sem oxigênio no encéfalo, porque o encéfalo não tem reserva. Na verdade, cada órgão tem um limiar de anaerobiose. Cada órgão tem uma capacidade de ficar sem oxigênio. Por exemplo, o coração, ele aguenta aí de 15 a 30 minutos de anaerobiose, mas em repouso, você tem que estar paradinha, quietinha. O fígado aguenta 3 horas sem oxigênio. O fígado é o cara, eu amo o fígado. O pâncreas vai aguentar 1 hora e meia. A pele aguenta 2 horas em anaerobiose. É, inclusive, por isso que qual é a recomendação de mudança de decúbito do nosso paciente? É a cada 2 horas, não é isso? Porque é o tempo que a pele suporta
ficar sem oxigênio. Enquanto o paciente está lá deitado, ali a pele está mal perfundida, porque ela fica comprimida, né? Entre a cama, o colchão e as estruturas ósseas. Então, ali diminui a perfusão, né? E pode levar a um processo isquêmico. E se o paciente ficar muito tempo, vai fazer uma úlcera, vai fazer uma lesão por pressão, por falta de oxigênio, por falta de sangue oxigenado. Então, mocidade, a gente, quando fala em respiração celular, ela não existe sem o aparelho respiratório. Porque o aparelho que é capaz de absorver O2 do meio ambiente e direcionar esse O2 para o sangue, que é o nosso grande transportador, o sangue é a locomotiva do corpo, levar aos tecidos é o aparelho respiratório. E aí tem uma coisa importante, que nesse processo, né, do ciclo dos ácidos tricarboxilos, que é para a obtenção de ATP, lá no ciclo de Krebs, sobra algumas coisas. Então, depois que a glicose sofreu a reação de combustão pelo O2, por todo esse ciclo aqui, vai chegar, lá no final, ela vai produzir ATP, água e CO2. E aí, esse CO2 precisa ser removido do tecido. Então, o sangue arterial leva o O2 até o tecido, libera esse O2 para o tecido por difusão simples, lembrando que é na difusão, o ar, né, o oxigênio, o gás, ele vai passar do meio mais pressurizado para o de menor pressurização. Então, o sangue arterial, ele está muito concentrado de O2, uma pressão entre 90 e 100 milímetros de mercúrio de O2. Você consegue ver essa pressão no exame de gasometria, né? Então, quando você olha lá, PaO2 é a pressão arterial de O2. E aí, quando chega na célula, essa PaO2, ela é mais alta do que a pressão celular de O2, porque a célula está gastando oxigênio. E aí, por diferença de pressão, o O2 que está no plasma, na PaO2, passa para dentro da célula, para a mitocôndria, para fazer aí a respiração celular. Por outro lado, a célula, ela está cheia de gás carbônico, porque o CO2 é um subproduto do ciclo de Krebs. Então, a produção de ATP tem como sobra aí um resto, que é o CO2, a água e o NADH. Então, esse CO2, como ele está em maior concentração na célula do que no sangue, quando ele passa na célula, quando o sangue passa na célula, o CO2 vai passar do meio celular para dentro da circulação por diferença de pressão. E aí, esse sangue que era arterial passa a ser venoso, porque ele entregou o O2, a PaO2, que era alta, ela cai. Então, a PaO2 arterial é aproximadamente 90 a 100. Depois que o sangue entrega o oxigênio para o tecido, a pressão venosa de O2 vai ser de 40 a 60 milímetros de mercúrio. Então, deixou lá no tecido. Já a pressão arterial de CO2 era o contrário. No sangue arterial, a pressão arterial era de 35 a 45. A pressão de CO2 da célula é de aproximadamente 60 a 70 milímetros de mercúrio. Então, a pressão é maior. E aí, esse CO2 que estava na célula passa para o sangue. E agora, o sangue que era arterial passa a ser venoso e vai lá para o pulmão para fazer difusão novamente. Esse processo chama hematose, né? Então, quando o sangue chega lá no tecido e ele chega arterial, ele libera o O2, pega o CO2, ele passa a ser venoso, a gente chama isso de hematose arteriovenosa.
Aí ele vai para o pulmão. Quando chega no pulmão, ele libera o O2 e pega o CO2. Hematose venosa arterial. Então, o sangue deixa de ser venoso e passa a ser arterial no pulmão. Então, hematose venosa arterial. E lá no tecido, ele deixa de ser arterial e passa a ser venoso. Então, hematose artério-venosa. Tudo bem? Esse monte de palavrão é bom para quê? Ó, agora você já decora tudo isso, o Natal tá chegando, aí você já pode falar na mesa, né, no jantar, lá na ceia, olha, hematose arteriovenosa, né? Tá todo mundo aqui fazendo hematose, e aí a sua família vai falar, meu Deus, minha filha é muito inteligente, arrasa, né? Vai ficar todo mundo muito orgulhoso de você e você sai arrasando no Natal por aí, né, gente? Ô, gente, eu acho tão legal o Natal, porque aí você vê a foto da família dos outros no Facebook, não, tudo lindo. O pessoal faz aquelas mesas bonitas, com aqueles negócios de suporte de prato vermelho com laço. As famílias lindas tiram foto na árvore. Na minha família, é uma zona no Natal. É aquele monte de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, metade tá bêbado, eu também. Aí assim, ó, para você falar, você tem que pegar senha, porque todo mundo quer falar. Daí, se tirar foto, a foto sai uma desgraceira, porque nós estamos com aquela cara de destruído já, de quem já bebeu metade da geladeira de cerveja. Eu sempre olho as fotos do Natal da família dos outros e falo, gente, por que que a minha não é assim, tão bonitinha, sabe? Mas não tem jeito, gente. A gente ensaia tudo, mas não sai, não sai. Chega no dia, rapaz, o que é aquilo? Sem condições, né? Oi, Wenderson, como vai você? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vocês? O Natal na tua família é chique? As pessoas se comportam, colocam roupa vermelha? Ou é igual a minha, uma zona? Bom, minha família é esse aqui, ó. Eu moro sozinho, né? Aí meus filhos, eles são comportáveis. E esse filho chama como, Wenderson? Esse aqui é Já. Já, Também já. tem. Você tem quantos? Só tem ela? Não, tem mais três aqui. Esse aqui é Chiquinha, que é filha dela. Tem mais dois aqui, ó. Tudo aí, Olha ó. só! Olha, de melhores pessoas, gente. Você está muito bem acompanhado. Ai, que coisa Boa. boa, gente. Muito Natal é bonitinho, com né? eles. É pincher. O que está no teu Pincher. colo é Esse pincher, aqui né? é pincher puro. O resto E tudo é mistura. é puro ó de tremedeira também. Eu tenho É, um pincher lata também. O Leonardo. O Leonardo, ele é. A mãe dele era pincher e o pai era vira-lata. Então, assim, ele é até bonzinho, porque a veia vira-lata dele fala mais alto, sabe? Assim, mas tem hora que ele quer matar a humanidade. É muito engraçado. Ele não segura, tem hora a raiva dele. É muito gostoso, né? Coisa mais legal do mundo. com Vamos lá, certeza. então, gente. Agora que a gente já viu os filhos do Anderson, então já vi que a sua ceia de Natal é muito mais divertida. Tem biscoitinho, né? Ossinho, maravilhoso. Ô, gente, olha aqui, ó. E aí, então, essa diferença, né, de gases aí é muito importante, inclusive, para a gente entender ajuste de parâmetros ventilatórios à luz da gasometria. E aqui, ó, no ar ambiente, como eu falei, a gente não tem só oxigênio. A gente tem nitrogênio, 79% do ar ambiente é nitrogênio. A gente tem 21% de O2 e o CO2 aí que participa com 0,04. Tem alguns outros gases? Até tem, mas que vai entrar no volume corrente, mas não é tão importante para nós. Né? Vai ter outros gases aí, depende de onde você mora, vai ter mais gases, vai ter peido da vaca, enfim, né? Mas, assim, esses gases aqui são muito importantes na troca gasosa. E aí, a gente tem uma lei chamada Lei de Dalton, que fala sobre a pressão parcial dos gases.
A soma das pressões parciais dos gases ao nível do mar é de menos 760 milímetros de mercúrio. E logo no comecinho aí da aula, eu estava falando que quando você sobe um morro, essa pressão vai caindo. E aí a pressão atmosférica, que é a soma dessas pressões, determinam o tanto de O2 que chega aqui para a gente. E é por isso que na altitude a gente vai ter uma pressão parcial de O2 no ar inalado menor do que aqui ao nível do mar. No Brasil, vai ter oscilação de região para região, né? Lá no Planalto Central, por exemplo, mas é muito pequena a oscilação. Então, em média, no Brasil, a gente vai ter aí uma fração inspirada de O2 entre 20% e 25%. Então, quem está ao nível do mar está aí respirando 25%. Nós que estamos aqui na altitude de São Paulo, Rio de Janeiro é nível do mar, né? Pelo menos a capital. Mas nós que estamos em São Paulo, está um pouquinho mais alto do que do nível do mar, a gente está respirando 21%. E aí, você subiu o morro, foi lá para a Bolívia, para o Peru, lá em Cusco, essa pressão vai cair. Aí, assim, né, como que as pessoas lá conseguem viver, digamos assim, né, com qualidade de vida, aguenta fazer tudo, e a gente, quando vai para lá, quase morre, né? Existem adaptações fisiológicas no transporte de gases, que a gente vai falar já já, que faz essa acomodação. Então, dá tudo certo no final, né? Agora, a gente não precisa de uma quantidade gigantesca de O2 nunca na vida. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. O nitrogênio, vocês viram? 79% de nitrogênio no ar que a gente inala. O nitrogênio, ele tem um papel muito importante, porque o nitrogênio, ele aumenta a permeabilidade do vaso ao oxigênio. O nitrogênio, ele pega o oxigênio pela mão e fala, vai, meu filho, entra no sangue. Ele permeabiliza a barreira alvéolo-capilar e ele facilita a difusão dos gases. Então, se você for pensar, nunca a gente deveria dar uma fração de O2 a 100% para o nosso paciente. Nunca. Porque se você está dando oxigênio a 100%, não tem outro gás. O único gás que está sendo disponibilizado para o doente é o O2. Cadê o nitrogênio dessa mistura de gases? Então, no final, você está tentando resolver a hipóxia, né? A hipoxemia, que é a falta de oxigênio no sangue, aumentando a concentração de O2 do gás inalado. Até aí parece uma boa ideia, já que quando você aumenta a concentração do gás, você aumenta a pressão de difusão. E aí tudo bem. Agora, quando eu tiro o nitrogênio, eu tiro um gás essencial na permeabilidade. Então, mesmo aquele doente muito grave, que está com uma hipoxemia muito severa, não se deve dar 100% de O2, de 90%. Porque esses 10% de ar comprimido que entra, o ar comprimido nada mais é do que o ar, aqui, atmosférico, dentro do encanamento. Então, ele tem nitrogênio. E aí, você não vai tirar o papel do nitrogênio na permeabilização da barreira alvéolo-capilar. Então, assim, às vezes eu fico olhando, nossa, mas o paciente está com 100% de O2 e não satura, não melhora. E aí, assim, eu fico desesperada. Primeiro, que se o indivíduo está precisando de 100% de O2, o problema não é a concentração do gás, é a barreira que está danificada demais. Então, eu vou ter que trabalhar com outras variáveis para facilitar a difusão, porque eu já vi que, dando 100%, eu não estou resolvendo a hipoxemia. E, além disso, eu tiro esse componente extremamente importante, que é o nitrogênio. E ainda tem uma coisa importante. Lembra sempre que após a expiração, sobra um volume de gás no pulmão que, através do sistema surfactante, mantém o alvéolo aberto, impede o colapso alveolar.
Então, esse volume residual, ele vai se chocar contra a parede alveolar, e aí eu tenho o ar dentro de uma bexiguinha, que é o alvéolo. Esse ar vai gerar uma pressão, que é a PIP, né? Então, a pressão positiva expiratória, fisiologicamente, ela vem do volume residual. Muito bom. Imagina que você está dentro do volume residual com uma fração de O2 a 100%. Então, 100% do volume residual é oxigênio. O que vai acontecer quando o sangue passa pela barreira alveolo-capilar, mesmo antes da inspiração? A pressão de difusão está muito alta, porque quanto maior a concentração do gás, maior a pressão de difusão. É diretamente proporcional. Então, eu estou dando 100% de O2, eu estou tirando o nitrogênio da jogada e eu estou aumentando a pressão de difusão, inclusive do volume residual. Quando o oxigênio passa ali pela barreira, quando o sangue passa pela barreira alveolo-capilar, facilmente ele pode absorver esse volume residual. E aí a gente vai causar um colapso alveolar por absorção. E isso causa uma telectasia. Então, em última instância, oxigênio em excesso causa a telectasia. Você pode fazer um colabamento de uma área grande até do pulmão do paciente, porque você está dando oxigênio demais para esse doente. Isso é uma loucura. Então, além disso, né, você tirou a ação do nitrogênio da jogada. Absorve o volume residual, que nunca vai ser uma boa ideia, e você não está fazendo uma boa difusão, porque não tem nitrogênio. E aí o paciente vai ficando cada vez mais dependente de O2, porque se você perde área de troca, porque colabou, é óbvio que isso vai ter impacto no gases sanguíneos. É claro que uma telectasia aumenta a hipoxemia. Aquela área não está fazendo troca. E aí a gente fica lá, né, nesse ciclo vicioso, dando oxigênio em excesso e esquecendo que você causa um efeito em cascata físico-químico, que, na verdade, tem tudo para piorar a oxigenação do sangue do paciente. Então, é muito angustiante. Eu vejo o quanto a gente gasta de O2, fora que a gente tinha, né, a sensação que o oxigênio brotava, né, na rede de ar, né, era uma coisa louca, até acontecer a pandemia e acabar o oxigênio dos hospitais, principalmente no norte, né, em Manaus. Foi o lugar mais emblemático, mas não foi só lá. E aí a gente viu que o oxigênio é insumo, ele é finito, ele acaba, né? Então, é um gasto absurdo de O2 que a gente faz e é um gasto absolutamente desnecessário. Isso que é o pior, né? Então, a gente precisa, para dar oxigênio para o paciente, avaliar a gasometria e avaliar a oximetria de pulso beira-leito. Não é, operou, faz O2. Infartou. Não! Ele precisa ter hipoxemia. Se não tem hipoxemia, não tem por que dar oxigênio para esse paciente. E mesmo o paciente que está precisando de O2, tem paciente que realmente necessita de suplementação de O2, não faça 100%. Deixa 90%, 95%. Por quê? Porque aí você ainda vai permitir que o nitrogênio que chega lá no pulmão do paciente, junto com o ar comprimido, faça a sua função de permeabilizar a barreira alveolo-capilar para a entrada do O2. E, além disso, irmãos e irmãs, esse oxigênio em excesso que eu estou dando para o paciente, imagina um paciente que está com um distúrbio ventilatório do tipo shunt. Então, eu tenho ali áreas que estão perfundidas, mas estão mal ventiladas. Um paciente em síndrome do desconforto. O alvéolo está cheio de líquido. É qualquer líquido? Não. É um líquido todo cheio de miofibroblastos, de mediadores químicos inflamatórios. Então, esse líquido atrapalha absurdamente, né, a difusão dos gases. Você não vai conseguir
fazer uma boa difusão, porque o alvéolo está cheio de líquido. Aí, você dá oxigênio a 100% para esse alvéolo. Você aumenta a pressão ali de difusão, mas o alvéolo está cheio de líquido. Um líquido espesso, denso, você não vai conseguir passar. Conclusão, você não resolve a oxigenação sanguínea, o paciente continua com hipoxemia, e ainda de quebra, você causou uma hiperóxia alveolar, porque esse oxigênio fica dentro do alvéolo. E essa hiperóxia alveolar, ela vai reagir com a água que tem dentro do alvéolo. H2O mais O2 forma H2O3. Isso é água oxigenada. A água oxigenada é instável, ela quebra. O hidrogênio volta para a circulação, o H2, sobra O3. O3 é ozônio. E o ozônio, ele causa inflamação, uma lesão por radical livre dentro do pulmão. Conclusão, você vai causar a cicatrização do ácido alveolar. Então, a parte interna do alvéolo, que eu preciso que tenha permeabilidade para a passagem dos gases, eu transformo numa fibrose, eu transformo numa coraça, literalmente. E aí você perdeu aquele alvéolo. Ele não vai fazer troca gasosa mais. E isso é progressivo, né? Todo dia um pouco, todo dia um pouco. Por isso o pessoal fala, tá viciada em O2. Ninguém vicia em O2, né? O2 não é psicotrópico para fazer efeito de tolerância no sistema nervoso central. Não é sobre isso. O problema é que a gente vai danificando a área de troca gasosa. E aí, para compensar aquela área que está doente, você é obrigada a dar mais oxigênio para tentar aumentar o poder de difusão das áreas que estão saudáveis. Mas vira um ciclo vicioso. Muito sério isso. Então, nesse desenho aqui, a gente está vendo o alvéolo aqui em cima, né? Então, o O2 no alvéolo, quando o sangue venoso passa, ele vai estar cheio de CO2, então a pressão de CO2 do sangue está alta, enquanto a pressão de CO2 do alvéolo está baixa. Por diferença de pressão, o CO2 sai do sangue e vai para o alvéolo. Já a pressão de O2 do alvéolo está alta e a pressão de O2 do sangue está baixa. Então, por diferença de pressão, o O2 que está no alvéolo vai para o sangue. O sangue, que era venoso, passa a ser arterial. Hematose venosa arterial. Vai para o coração, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo. Agora, o sangue está com a pressão de O2 elevada e a pressão de CO2 baixa. E a célula, ao contrário, a célula gastou o O2 para fazer ATP. Então, por diferença de pressão, o O2 sai do sangue, vai para a célula e o CO2 que está na célula vai para o sangue. Hematose arteriovenosa. E aí começa tudo de novo, né? E aí que a gente tem que lembrar de algumas leis chamadas leis de Fick. E essas leis, gente, elas vão estar impactadas pelas pneumopatias, pelas doenças respiratórias. Vou falar aqui as leis, ó. A primeira lei de Fick fala que a extensão, a superfície de contato, a extensão da superfície de contato é diretamente proporcional à quantidade de difusão feita pelo tecido. Significa o quê? Quanto maior a área de troca gasosa, mais difusão eu faço. Então, eu preciso de muitas áreas de contato alvéolo capilar. E é por isso que o pulmão, ao invés de ser um tecido liso, eles são várias bolinhas. Porque aí eu tenho muitas bolinhas para entrar em contato com o capilar sanguíneo. Então, primeira lei é sobre a extensão. Então, ó, quando o paciente tem uma atelectasia, eu perdi área, não perdi? Fechou aquele alvéolo, né? Eu perco área. O paciente que fez uma ressecção pulmonar, tirou um lobo, ou tem paciente que faz pneumonectomia total, tira um pulmão inteiro, fica só com o outro. Primeira lei de Fick completamente impactada. Então, toda vez que eu perco área, eu vou perder superfície de contato. Fumante, né?
porque o cigarro, além das 4.985 substâncias cancerígenas, tem o monóxido de carbono que entra com o cigarro. E ele vai endurecendo o alvéolo, você vai perdendo os alvéolos. Então, você perde superfície de contato. Enfisema, né? Enfisema ataca a primeira lei de Fick, porque no enfisema, o que acontece com aquele monte de bolinha, né, de alvéolo? Você tem a destruição interna da arquitetura alveolar e aquele monte de bolinha vira uma bolhona. Então, ao invés de eu ter um monte de tecido em contato com o capilar, eu tenho uma bolhona que está ainda por cima fibrosada. Então, primeira lei está totalmente comprometida. A segunda lei de Fick, ela fala sobre a espessura do tecido. A espessura do tecido, ela é inversamente proporcional. Ó, a extensão é diretamente proporcional. A espessura é inversamente proporcional. Então, se eu tenho um alvéolo muito grosseiro, um alvéolo que está todo fibrosado, um alvéolo que está todo cheio de queratina, vocês sabem que a temperatura do gás inalado, se estiver muito alta, ela pode queratinizar a via aérea e os alvéolos? E aí a queratina, ela é uma cera, né, que vai atrapalhar a segunda lei, porque ela vai deixar o alvéolo mais espesso. Então, os maconheiros sempre gostam de falar que maconha não faz mal para o pulmão. Besteira, claro que faz. Primeiro, pelo monóxido de carbono. Teve combustão, teve queima, teve monóxido de carbono. Monóxido de carbono já é suficiente para lesionar o alvéolo, causar hiperqueratinização e endurecer o epitélio pseudoestratificado. Já começa por aí. Depois, porque a gente vai ter ali o aumento da temperatura pela combustão, e aí esse ar, né, que entra da fumaça mais aquecido, não é o aquecimento normal do ar que a gente faz para o paciente através de filtros, umidificadores, ou mesmo por umidificação ativa, né? Não, é uma temperatura mais alta. Essa temperatura causa a queratinização do ácido alveolar. Então, os maconheiros, não adianta, viu? Vai perder pulmão também. E aí saiu também um estudo, o ano passado, na The New England Journal, mostrando que a combustão da maconha, da cannabis, também pode causar câncer de pulmão, né? Aí é a combustão, não é bem a maconha em si, a erva. Tanto é que nos Estados Unidos, na Holanda, né? Nos Estados Unidos, os estados, não são todos, mas os estados que é liberado cannabis para fins farmacológicos, não é por combustão, é por nebulização. Vai falar, mas professor, por que não faz cápsula? Porque precisa do THC. Então, para pacientes terminais, em cuidados paliativos, não bastam os cannabidioides. O THC é importante porque ele diminui o estresse, ele melhora a sensação de fome, diminui enjoo, diminui a ansiedade. Então, ele é extremamente importante, principalmente para doente oncológico, é muito bom. Paciente Alzheimer também, aqueles Alzheimer muito estressado, irritado, né? Mas aí não pode queimar, não pode dar um cigarrinho lá, dar uma bolada no cigarro e dar para a pessoa, não é isso. Eles têm uns nebulizadores ultrassônicos, é um cachimbo mesmo, macera lá a erva, coloca um pouquinho de água, e esse nebulizador é igual o nebulizador que você tem em casa para fazer inalação. Não tem uns que é ultrassônico? Então, é igual. Ele faz uma vibração ultrassônica e aí a erva libera lá os cannabidioides e o THC, a pessoa inala, né? Para não ter esse efeito aí da combustão do monóxido de carbono, da liberação de monóxido de carbono, do aumento da temperatura e tudo mais. Tá bom? Então, ó, espessou barreira, lasqueia, segundo a lei de Fick, eu vou diminuir a capacidade de troca gasosa, né? A gente que mora nos grandes centros, por exemplo, né, inala monóxido de carbono o tempo todo, enxofre é uma desgraça, impregna tudo, né? E aí a gente perde alvéolo todos os dias mesmo, né? Não tem jeito. Então, a gente vai ter um aumento da espessura. Fibrose, né? Paciente que está com fibrose pulmonar, infecção, por exemplo, numa pneumonia, a bactéria, quando começa a se desenvolver, a colonizar,
ela vai produzir um monte de restos, né? Vai ter necrose caseosa, então vai ter liquefação ali, forma pus, e aí fica tudo na parede alveolar. Espessou, não faz troca gasosa, por isso que o indivíduo evolui em hipóxia. A terceira lei, ela fala sobre a proximidade das estruturas. Então, assim, ó, quando eu preciso de difusão, eu estou sempre pensando em passar gás de uma estrutura para outro lado, para outra estrutura. Nesse caso, do alvéolo para o capilar, o oxigênio, e do capilar para o alvéolo, o CO2. Eu preciso que esteja coladinho um no outro. Se eu tenho o capilar muito distante do alvéolo, não rola difusão. Então, quando eu tenho um alvéolo colapsado, o volume residual está menor, a pressão respiratória está menor, o alvéolo fica mais murchinho, ele se distancia do capilar, e isso diminui troca gasosa. Por isso que a PIP melhora, né? A PIP, ela atua em quase todas as leis de Fick. Porque, ó, imagina que você estava com uma PIP de 5 e você aumentou a PIP para 10. Então, esse alvéolo era petitico assim, você deixou ele o dobro de tamanho, certo? Primeira coisa, você não aumentou a superfície de contato, porque você tinha um alvéolo petitico. Agora, você tem um alvéolo grandão. Então, a espessura de contato, a superfície de contato fica maior. Primeira lei. Aí, você, quando tira o alvéolo do tamanho pequenininho e deixa ele grande, a parede dele estica, não é? Você tirou, é igual a bexiga. Se eu ponho um pouquinho o ar na bexiga, a parede dela fica grossa. À medida que eu coloco o ar, a parede fica fina. Então, quando eu aumento a PIP, eu deixo a parede alveolar mais delgada, mais fininha. Impactei a segunda lei. Eu facilito a troca gasosa. E de quebra, eu vou impactar a quarta, a terceira lei, que se eu tenho um alvéolo pequenininho, o capilar está aqui, a distância é maior. Se eu deixo o alvéolo bem grandão, ele vai colar no capilar. Eu aproximo as estruturas de troca, eu aproximo o alvéolo do capilar. Por isso, meninada, paciente de ventilação mecânica hipoxemiado, não reverte gasometria, não melhora, não adianta ficar trabalhando com O2. Você precisa mexer com PIP, né? É evidente que nós vamos titular essa PIP, não vai chegar sentando a mão no ventilador, pipando o paciente sem saber critérios, né? PIP muito alta também traz efeitos colaterais, vai ter repercussão hemodinâmica, né? Imagina, você estava com uma PIP de 5, passou para 15. A pressão intratorácica aumenta, o retorno venoso vai diminuir, o débito cardíaco vai cair, a pressão arterial do doente pode ir para as cucuia. Quantas vezes a gente pipa o doente e tem que pedir para o médico aumentar a droga vasoativa, tem que entrar com nora, porque o coração não dá conta da PIP tão elevada. Só que aí é custo versus benefício, tem hora que você não tem outra alternativa, a não ser pipar. Se você não der PIP, o paciente vai morrer de hipóxia. Hipóxia mata em pouco tempo. E na UTI, né, gente, a grande verdade é essa, né? Nós estamos sempre correndo atrás da morte, né? A gente sempre está tratando o que mata primeiro. É claro que a gente tenta minimizar efeitos colaterais, porque às vezes o efeito colateral mata mais tão rápido quanto, né? Mas, infelizmente, é sobre isso. Doente grave, a gente está ali, né? Com os pires na mão. É claro que é um paciente que tem uma labilidade muito alta, né? Espirro, o doente morre, né? Então, a gente está ali sempre tentando avaliar custo versus benefício e tentar minimizar os efeitos adversos das manobras que a gente faz. Mas é um problema que, às vezes, o oxigênio não resolve, é a PIP que vai resolver. E aí, eu vou ter que lidar com essa situação adversa, que é a instabilidade hemodinâmica, né? E aí vai ter que entrar com droga muitas vezes, né? Às vezes o paciente está até em sepse e tal, ele não está em ventilação, ele não está com a PIP alta, não precisa de droga. Você entubou, entrou com ventilação mecânica mais pesada, pipou o paciente, você tem que entrar com nora, não tem jeito muitas vezes, né? Então, essa avaliação, ela é bem beira-leito mesmo. E depois
tem uma outra coisa que é importante, que é o gradiente de pressão parcial. Esse gradiente, ele depende de duas coisas, do O2, do gás. Então, lembra que eu falei? Quanto maior a concentração do gás, maior a pressão de fusão. Você mexe no gradiente de pressão. Então, se eu estou dando O2 a 100%, eu aumento o gradiente de pressão parcial. Aumenta a pressão de difusão. E ainda tem a própria condição do gás. Existe uma coisa chamada coeficiente ou constante de difusão. O que é isso? É uma característica física do gás. Você não consegue mudar isso. Cada gás vai ter um coeficiente ou uma constante de fusão. É uma característica do próprio gás. No nosso caso aqui, o O2, ele é 3 vezes menos difundível do que o CO2. Sabe o que significa? Para cada uma molécula de O2 que passa pela barreira, vão passar 3 CO2. O gás carbônico, ele tem uma constante de difusão muito maior, 300% mais alta do que o oxigênio. Por isso que a taquipneia, né, o doente está lá em desconforto respiratório, e aí ele começa a aumentar a frequência respiratória por causa da hipóxia, né? Toda vez que cai a PaO2, saturação de O2, quando o sangue passa pelos barroceptores da artéria aorta, da carótida, ele vai informar o centro respiratório quimiorreceptor no bulbo através do nervo vago. E aí chega lá, o nervo vago fala: oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, nervo vago. Então, ó, tá com pouco oxigênio lá embaixo, vamos ter que ajudar essa pessoa. E aí, o que o centro respiratório faz? Te obriga a respirar mais rápido, faz taquipneia. Só que é péssimo, porque a taquipneia não vai resolver a oxigenação, mas vai lavar CO2, porque o CO2 passa. Ele é bom de passar na barreira. Então, aumenta a frequência, aumenta o volume corrente, porque o paciente de desconforto respiratório não fica só taquipneico, ele também faz incursões mais profundas, né? Ó, o trabalho respiratório dele aumenta, inclusive, por isso. E aí, o que acontece? A oxigenação mesmo melhora muito pouco, mas, por outro lado, ele joga muito CO2 fora. Então, é comum, na primeira fase da insuficiência respiratória, a gente vê o paciente hipoxemiado, né, com PaO2, saturação de O2 abaixo do normal, e o CO2 lá no pé, né, o CO2 que deveria estar 35 a 45, vai estar lá 30, 25. Por quê? Porque a taquipneia é boa para jogar CO2 fora, para lavar CO2, mas para pôr oxigênio para dentro, não adianta, não vai ser a taquipneia que resolva. Tanto é que a gente é obrigado a dar oxigênio medicamentoso ou entubar o paciente ou pôr na não invasiva, enfim. Você vai ter que tomar uma conduta para melhorar as outras condições de fusão dos gases, né? Isso também responde por que em incêndio quase ninguém morre queimado. Morre por asfixia. Por quê? Imagina uma pessoa no incêndio. Aí, tem oxigênio também, só que tem mais monóxido de carbono. Ó, no nosso corpo, a gente produz dióxido, tá bom? Então, ó, o produto do ciclo de Krebs é CO2. O CO2 não é tóxico. O CO2, ele é resultado de uma combustão completa, não é veneno. O monóxido, o CO, ele é resultado de uma combustão incompleta, ele é veneno. O CO, quando ele gruda na hemoglobina, ele forma um complexo chamado carboxiglobina. Não desliga mais. E lembra que a hemoglobina, ela vai passar no pulmão, pegar o O2 e levar para o tecido. Libera o O2 no tecido, pega o CO2, leva para o pulmão. Libera o CO2 do pulmão, pega o O2 do pulmão, leva para o tecido. Essa é a vida da hemoglobina, ela não pode ficar ocupada. O que acontece no incêndio? A cada 1 litro de O2, desculpa, a cada 1 litro de ar, imagina que meio litro é monóxido de carbono. Só que lembra da constante de fusão? O monóxido, ele passa 3 para 1. Então, para cada uma molécula de O2 que a pessoa inspira, ela vai inalar 3 de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono vai passar pela barreira
alvéolo capilar e vai abraçar com a hemoglobina e vai formar o complexo carboxiglobina. O que aconteceu com essa hemoglobina? Perdeu, acabou. Essa hemoglobina, ela não consegue mais desligar-se do monóxido de carbono. Conclusão, você pode até dar oxigênio para esse doente, ele não tem transporte, olha que loucura. É aquele paciente que chega lá no hospital, você coloca oxigênio terapia medicamentosa, você entuba até, coloca em ventilação mecânica e você não consegue oxigenar o doente, porque a hemoglobina dele está ocupada com monóxido de carbono. O que tem que fazer com esse doente? Plasmaferese, né? Então, parece uma hemodiálise, vai retirando as hemoglobinas, a gente chama elas de metaglobinas, são hemoglobinas inativadas, e vai fazendo uma papa de hemácias, uma transfusão, repondo hemoglobinas boas. Então, lava, joga a hemoglobina que está intoxicada pelo monóxido de carbono fora e vai transfundindo uma hemoglobina boa. E é por isso que tem gente que vai para o incêndio, sai, tá tudo bem, é no dia seguinte que a pessoa descompensa e acaba indo para terapia intensiva. Aconteceu isso na Boate Kiss. Teve gente que ajudou os amigos lá na hora do incêndio, enfim, atuou tal, foi embora para casa, achou que estava tudo bem. No dia seguinte entrou em insuficiência respiratória, grave, e acabou ficando grave, morreu, teve gente que morreu na UTI depois. Eu lembro de uma menina que era do curso de enfermagem, ela ficou quase 65 dias internada, e assim vai, tá bom? Tudo isso por causa da constante de difusão dos gases, que vai ser diferente. E aí, ó, a gente tem uma área de troca pulmonar de aproximadamente 75 a 100 metros quadrados, com espessura de 0,5 micrômetro. Então, é muito fininho mesmo, né? E aqui, só para a gente lembrar, a função do surfactante, mantendo o alvéolo aberto, para que a gente não tenha um trabalho respiratório aumentado a cada incursão respiratória. Pessoal, alvéolo colabado, toda vez que entrar ar, tem que aumentar o trabalho para abrir o alvéolo, né? Seria um péssimo serviço. Então, o sistema surfactante vai manter o volume residual no alvéolo, mesmo após uma expiração completa, para facilitar aí o próximo ciclo. E a hemoglobina, que está dentro da hemácia, vai ser a grande transportadora desses gases, né? Então, dentro das patologias, ó, pulmão normal, a gente tem PO2 normal, tanto no alvéolo quanto no capilar. No enfisema, você tem PO2 normal no alvéolo, mas você tem pouco no capilar. Por quê? Porque diminuiu a superfície de contato. O enfisema forma uma bolhona. Na fibrose, você tem PO2 normal dentro do alvéolo, mas no capilar está baixa. Por quê? Porque na fibrose, a espessura da parede alveolar está aumentada, está cheia de fibrose. No edema pulmonar, a PO2 alveolar está normal e a do sangue está baixa. Por quê? Porque está cheio de líquido, principalmente nesse espaço, né, que é o interstício, que está entre o alvéolo e o capilar. Como é que o O2 consegue passar? Olha a distância que o alvéolo ficou do capilar e ainda tem água nesse espaço, né? E na asma, a gente vai ter PO2 alveolar e capilar baixa, porque na asma eu não consigo colocar o O2 dentro do alvéolo por causa do aumento da resistência da via aérea pelo broncoespasmo. Então, eu não consigo levar o O2 através das vias aéreas até o alvéolo para que ele faça a troca gasosa. Aqui, só para a gente lembrar das pressões parciais de O2 e CO2. Então, ó, a pressão de O2 no ar atmosférico aqui na nossa altitude é de aproximadamente 160 milímetros de mercúrio. Quando a gente inspira, a gente vai deixar o alvéolo com uma pressão alveolar de O2 de aproximadamente 100 e de CO2 de 40. E aí, como o sangue arterial chega com uma PO2 de 40, ao contrário, e uma CO2 de 46, dentro do alvéolo eu tenho 100, no sangue eu tenho 40. Então, a pressão parcial de O2 do alvéolo é mais alta. Vai ter pressão difusional. E aí, vai passar do alvéolo para o capilar.
E aí, aqui que era 100, vai passar a ser 100 dentro do sangue, né? Era no alvéolo, agora foi para o sangue. Existe uma coisa chamada diferença alvéolo arterial. Então, imagina que você tem uma PaO2 de 100 no alvéolo e uma PaO2 de 80 no capilar. Quer dizer, que 100 menos 80 é 20, sobra 20 no alvéolo. Então, a diferença alvéolo arterial é de 20. A diferença alvéolo arterial é sempre o O2 que sobrou no alvéolo. Se o O2 não passar do alvéolo para o capilar, você vai ver que a diferença aumenta. Imagina que eu tenho uma pressão de O2 alveolar de 100, e no capilar eu tenho uma pressão de O2 de 20. Quer dizer que eu tenho 80 no alvéolo, que desgrameira é essa, né? O ideal é que sobre 10 no máximo. Isso me mostra que o O2 que estava no alvéolo conseguiu passar para o capilar para ser transportado até os tecidos para fazer ATP, né? Olha aí, ó, o O2 ele tem baixa solubilidade plasmática. O que é isso? O2 livre no plasma, né? Então, o plasma é a parte líquida do sangue. A PaO2, pressão arterial de O2, é o O2 que está dissolvido na forma gasosa no plasma. Já a saturação de O2 me mostra o percentual de hemoglobina que está transportando oxigênio. Então, imagina assim, ó. Imagina que você tem lá no teu sangue 10.000 hemoglobinas. Agora, imagina que dessas 10.000, 9.500 está ligada ao O2, está na forma de oxihemoglobina. A saturação de O2 é de 95%. Tudo bem? Então, a saturação de O2, ela nada mais é do que o percentual de oxihemoglobina. É o percentual de hemoglobina ligada ao oxigênio. Lembrando que a hemoglobina está dentro da hemácia, né? E aí, no caso de uma anemia, eu posso ter tanto a redução completa, eu perdi hemácia total, geralmente em hemorragias acontece isso, mas eu posso ter anemias só com baixa de HB mesmo. A hemácia até está normal, mas eu tenho pouca hemoglobina dentro da hemácia. A hemoglobina mora, né? Ela é um corpúsculo que faz parte da hemácia. A hemoglobina, ela é uma cadeia de polipeptídeo beta, e ela vai ter em cada ponta átomos de ferro. O oxigênio, ele se liga ao ferro da hemoglobina. Por isso que você vai ver que no sangue venoso, você vai ter o sangue mais roxo, mais escuro. Por quê? Porque o CO2, quando liga com o ferro, deixa o ferro mais marrom. Já quando o CO2 se liga com... Desculpa, quando o ferro se liga com o O2, ele deixa a hemácia laranja, fica bonita, acesa. E aí o sangue fica mais vermelho, aquele vermelho vivo, né? Porque mistura com os outros hemoderivados. Então, na hemoglobina, o transporte é feito pelo ferro. Por isso que em casos de falta de ferro, né, chamados anemia ferropriva, eu vou ter menos hemoglobinas, ou eu até posso ter hemoglobina, mas eu não tenho ferro. E aí, se não tenho ferro, eu não consigo fazer a ligação do O2 para transportar ele do pulmão lá para os tecidos. Já o CO2 também volta na hemoglobina, né? Então, o CO2 ele também vai ser transportado pela hemoglobina de lá do tecido de volta para o pulmão. Aí ele solta o CO2 no pulmão e aí o CO2 sai aí na expiração. Mas vai sobrar uma quantidade de CO2 no plasma. Eu vou ter CO2 dissolvido no plasma. Esse CO2 do plasma, eu já falei dele com vocês. Ele se liga com a água, né? E aí, CO2 mais H2O vai formar H2CO3, ácido carbônico. Esse ácido carbônico passa pelos rins, vai perder um íon hidrogênio
e aí ele vai formar bicarbonato, né? HCO3-. Então, o bicarbonato, ele vem do ácido carbônico, né? O ácido carbônico que perdeu um íon hidrogênio e formou aí o complexo HCO3. Aqui, ó, só para a gente ver a concentração de hemoglobina dentro da hemácia, e as bolinhas aqui é o O2 ligado no ferro do M, aquele corpúsculo da hemoglobina chama M, por isso hemoglobina. Então, o ferro está no M da hemoglobina, é ali que tem a ligação do oxigênio, então. Aqui é o que a gente chama de curva de dissociação da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela vai se ligar ao O2 e vai lá para baixo para os tecidos, para as células. E aí, à medida que ela vai chegando no tecido, ela vai soltando o O2, ela vai dissociando o O2. Então, é a porcentagem de O2 liberado pela hemoglobina no tecido. E aí que a gente tem mais ou menos aqui, ó, quando chega uma saturação de O2 a 100%, eu vou ter aproximadamente 100 milímetros de mercúrio de pressão arterial de O2, ó, de pressão de O2 tecidual, entendeu? Algumas condições alteram a curva de dissociação da hemoglobina. Toda vez que a curva desvia para a esquerda, e lembra que esquerda é a direita do teu vídeo, e direita é a esquerda, é espelho, né? Então, ao contrário. Quando eu tenho o desvio da curva para a esquerda, é porque a hemoglobina, ela aumentou a afinidade pelo O2. O que significa isso? Ela não desgruda do O2. Então, ó, toda vez que a gente fala, eita, a hemoglobina tem mais afinidade, ela cata o O2 e gruda para ela e não solta mais. Então, quando o paciente está hipotérmico, por exemplo, a curva, ela desvia para a esquerda, ó, ela vem para a esquerda. O que significa isso? Que a hemoglobina não solta o oxigênio de jeito nenhum. Já quando aumenta a temperatura, a curva desvia para a direita, diminui a afinidade. E aí a hemoglobina vai largando o oxigênio mais rápido pelo meio do caminho. Por isso que na hipertermia aumenta a frequência cardíaca, porque a hemoglobina ela está soltando o oxigênio mais rápido, pelo aumento da demanda metabólica. Já que a gente chama de efeito Bohr, é o efeito do pH. Então, quando você tem uma acidose, né, numa acidemia, a curva da dissociação, ela desvia para a direita. Numa acidose, a hemoglobina larga o oxigênio muito rápido. Já numa alcalose, é o contrário. Um paciente que está com pH acima de 7,45, ele gruda, a hemoglobina gruda no oxigênio e não desgruda de jeito nenhum. Então, tem um aumento do desvio da curva da dissociação para a esquerda. Já existe um hormônio, que é o 2,3-DPG, que vai ser produzido pela respiração anaeróbica, né, junto com ácido lático. Então, quando tem anaerobiose, né, quando você tem aumento da produção do 2,3-DPG, você vai ter aí um desvio da curva para a direita. O DPG, ele diminui a afinidade da hemoglobina ao O2. No contrário, também é verdadeiro. Quando cai o DPG, aumenta a afinidade. A hemoglobina gruda o O2 e não solta mais. Então, para eu liberar oxigênio para os tecidos, além de ter que ter hemoglobina, eu preciso de algumas condições aí para manter a curva de dissociação dentro do normal, né? Já o CO2 também é transportado pela hemoglobina e uma parte vai estar no plasma, como eu falei para vocês, e esse CO2 do plasma vai reagir com a água e vai ser transformado aí em óxido de em ácido carbônico, né, 5%,
e aí depois 66% vai se transformar em bicarbonato. Então, H2CO3 passa no rins, perde um íon hidrogênio e vira HCO3- ou bicarbonato. E a gente tem 5% aí nas hemácias, né? 21% está ligado na hemoglobina. Só que essas ligações são tão bobinhas. Quando passa no pulmão, a diferença de pressão do pulmão, plof, solta a ligação, o CO2 sai na exalação e dá tudo certo. Ó aqui, ó, CO2 mais água, a gente chama de anidrase carbônica, né? Que é quando você coloca a água com o CO2, anídrase, desculpa, e aí forma H2CO3, ácido carbônico. Ô, gente, ácido carbônico é água com gás, viu? É um ácido muito bobão, fraco, volátil. Qualquer diferença de pressão, ele solta. E aí, ó, o ácido carbônico passa pelo rim, perde um íon hidrogênio, sai no xixi, e aí a gente tem a produção de bicarbonato. Então, bicarbonato depende do CO2, depende do ácido carbônico. Aqui é só um resumão de tudo isso, né? Da hemácia transportando CO2, mas tem que lembrar que no sangue eu também tenho outros transportes, de cloreto, de sódio, potássio, né? Só para a gente lembrar aqui que eles vão todo mundo junto aí na membrana alvéolo capilar, na membrana da hemácia. Aqui, ó, a gente vai ter os compostos carbamínicos, que também vai ter impacto no CO2, no oxigênio liberado para o sangue, né? Então, eu vou ter, ó, CO2 no sangue, e aqui o conteúdo de CO2 que eu tenho na célula. Então, à medida que eu aumento o CO2 da célula, eu vou também colocar o CO2 no sangue para ser transportado. Só tem um problema, eu não posso esquecer que o sangue também está transportando O2, rola uma competição. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma faixa pequena de CO2 na hemácia, na hemoglobina. O O2 ganha muito mais espaço nessa bagunça aí para ser transportado, né? Daí as diferenças de pressões dentro de alvéolos e capilares com relação à pressão venosa de CO2. Agora, para terminar, viu, gente, é muito fácil transportar CO2 e eliminar CO2, por causa do gradiente. O CO2 ele é muito difundível, né? Ele tem um coeficiente de fusão muito elevado. Isso aqui é uma hemoglobina bonitona aí, numa visão microscópica, né? E aqui ela ligada ao O2, olha a coloração como fica bonita. E ela aqui em azul, ligada pelo CO2. Um dado importante, gente, a hipóxia pulmonar, quando a gente tem uma redução do sangue oxigenado, ela pode aumentar a resistência vascular pulmonar e pode causar hipertensão pulmonar. Então, a hipóxia, ela também vai ser prejudicial para a perfusão pulmonar, porque ela causa vasoconstricção. Então, toda vez que eu estou com o paciente muito hipoxemiado, eu tenho vasoconstricção pulmonar, e aí dificulta um pouco mais a troca gasosa. E aí a necessidade da gente vasodilatar, muitas vezes, pacientes, até com nitrogênio, né? Em alguns casos tem que fazer óxido nítrico mesmo, para melhorar aí essa difusão dos gases. Tudo bem? Então, lembra, né, que na oxigenoterapia, na ventilação mecânica, na cânula nasal de alto fluxo, eu estou usando o oxigênio para facilitar a difusão, mas eu não consigo mexer em todas as variáveis. Por isso que a gente tem que entender do transporte completo e entender que o oxigênio não faz milagre. Eu tenho outras variáveis que vão precisar estar equilibradas para eu conseguir distribuir oxigênio para todos os órgãos e sistemas de maneira adequada, né? Através da circulação. Certo, meus amores, eu vou mandar esse PDF para vocês, mas tem tudo lá no resuminho que eu mandei para vocês na apostila. Foi uma delícia esses encontros, muito bom. A gente vai se ver aí ao sábado, vocês vão me ver em aula gravada, vocês vão enjoar da minha cara, na verdade, né? Na pós eu faço também a parte da tutoria, então nos fóruns, a gente vai estar sempre em contato.
E aí, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Qualquer dúvida, sofrimento. A Voz da Consciência deve entrar em contato com vocês aí nos próximos dias para falar como é que vai ficar calendário, essas coisas todas. Mas a gente vai conversando, tá bom? Um Natal maravilhoso para vocês, cheio de arroz com uva passa, né? Eu gosto. Com bolacha champanhe. Né? Você gosta, Carol? Gosto, adoro uva passa. Eu gosto também, mas eu não gosto do arroz. Eu gosto do arroz, na salada de maionese, vai em qualquer lugar. Ai, meu Deus. Então tá bom. Não, eu prefiro as coisas separadinhas, assim, ó. Mas eu como uva passa também. Gente, um ótimo Natal pra gente, com muita tranquilidade e paz, muita comida boa. Ano novo maravilhoso, entrando com tudo. Faz suas metas aí para 2023, que quando a gente se programa, as coisas sempre vão, né? A gente consegue mentalizar o que a gente precisa. Muita força, muita paz, tranquilidade aí para vocês, para a família, para os cachorros. Gostei de ver sua família, o Anderson, mais legal de tudo. E um beijo bem grandão, de verdade. Muito obrigada por tudo, por todos esses dias. Foi muito legal estar aqui com vocês. Ô, Perla, onde você está, minha filha? Estou no mercado. Fazendo compras de Natal? Então, né? É isso, gente. Fazer o quê, Minha né? vida. Pra Não- hoje. ou eu fazia hoje, ou eu fazia amanhã. Amanhã não cabia na minha agenda. E na quinta-feira piorou. Minha filha aqui do meu lado falando com a minha mãe, e ela querendo saber das coisas, eu só assim, ó, né? Porque não dá, é complicado. Tá bom, É obrigada duro. por ter levado a gente para passear. Né? Foi bom passear. No mercado. Gente, Mas eu um praticamente toda aula eu tô aqui. Porque eu venho buscar meu marido no shopping, aí eu acabo ficando num cantinho do shopping, do mercado, escutando. Gente, né? A internet mudou nossa vida, né? É impensável Nossa, isso, né? pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Às vezes, assim, eu falo, nossa, presencial dá uma saudade, mas por outro lado, por exemplo, a gente está em São Paulo. Às vezes, para você se deslocar, não é, Carol? 1h30, uns 10 quilômetros. Você está em casa, você resolve, né? Nossa, encurtou demais. Eu trabalho com idoso. Eu escuto umas coisas assim deles, eu fico assim, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos se atualizar, né? Não pode, não dá. Não dá. Tem umas coisas que não vai, Mas enfim, né? A gente tem que ir com calma mesmo com eles. Adaptando os bichinhos aos poucos. Não tem jeito. Ai, gente, eu também gosto de uva passa, viu? No arroz. Bem claro. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu não aguento tudo com uva passa, gente. Teve confraternização lá na academia que eu trabalho, e aí o pessoal levou coca raiz, porque eu vivo pedindo, depois que eu entrei lá, eles levavam coca, como é que fala? Coca zero. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão aqui na academia, a gente está ajudando vocês, traz uma coca raiz. Mas levaram tanta Coca-Cola, e levaram uva passa para mim. Olha, levaram um potinho de uva passa. Aí, ontem, acho que eu falei pro menino, pro estagiário, pelo amor de Deus, tira isso de perto de mim, esconde, pois não, como tudo de uma vez, eu fico na internet estudando. Pra comer assim, eu gosto, porque eu não gosto no meio das comidas tudo, nada. Eu adoro comida agridoce, amo. Eu tava comendo geleia de pimenta agora. Amo! Eu tenho uma lá na geladeira da academia, porque se eu deixar na minha casa, vai embora. Um queijo é bom demais. Ô, gente, e a outra coisa é o peru fazendo mitose, né? Porque não pode ter uma ênclase ali, não é possível, cara. Você come o negócio, quando você põe na geladeira, no dia seguinte você abre a geladeira, tá lá ele inteiro. Oi, gente, eu voltei. Deve ter mitose ativa nos peru, não é possível. Nossa, 20 de fevereiro o peru tá inteiro, dá desespero, pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu quero comer ovo, não quero mais comer peru. Ai, gente, então tá bom, vamos descansar, vai fazer compras. Agora a gente vai se falando.
Bom Natal aí pra você.